Bom dia, boa tarde, na verdade, a todos e todos. Havendo, então, quórum regimental, eu declaro aberta a 7ª reunião ordinária da Comissão de Segurança Pública da LESC e informo aos colegas que nós recebemos um ofício do deputado Ivan Nats, líder do PL, comunicando a substituição temporária do deputado Maurício Scudilhac pelo deputado Renato Pique. Seja bem-vindo, deputado Renato, acho que ele ainda não está na reunião, mas já deve se juntar a nós daqui a pouco. Inicialmente, eu coloco em discussão a ata da 6ª reunião ordinária, previamente entregue nos gabinetes. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovada, então, por unanimidade, a ata da 6ª reunião ordinária. Seguindo a pauta, franquio a palavra à deputada Ada de Luca, primeira inscrita para apresentação das matérias sob a sua relatoria. Boa tarde, colegas. Eu tenho aqui o relatório, né, ao parecer do projeto de lei 0325.8/2019, que dispõe sobre o uso de equipamentos de proteção individual e instrumentos de menor potencial ofensivo pelo agente de segurança pública. O autor é o deputado Gessé Lopes e a relatora a deputada Ada Faraco de Luca. Vamos lá ao meu voto. Inicialmente, anoto que, por força do dispositivo nos artigos 144, inciso 3º, e 209 do inciso 3º também, do regimento interno desse poder, cumpre a essa Comissão de Segurança Pública analisar as proposições restritamente sobre o prisma do interesse público, quanto ao campus temático ou áreas de atividade aludidos no artigo 74 do mesmo Estatuto Regimental. É cedido que os agentes socioeducativos laboram como orientadores e zeladores dos adolescentes em conflito com a lei, que é o papel do socioeducativo, sendo que a lógica representativa foi recepcionada pelo artigo 125 do Código do Estatuto da Criança e do Adolescente, na qual se vislumbra que é dever do Estado zelar pela integridade física e mental dos internos, cabendo a adoção de medidas para contenção de segurança. Nesse sentido, a proposta em comento visa, além de viabilizar o cumprimento do dispositivo legal, garantir a segurança e o desenvolvimento das atribuições inerentes ao cargo de agente de segurança socioeducativo, possibilitando que esses cumpram suas atividades sem risco ou ameaças às suas integridades físicas. Da análise que me compete, na forma regimental, vislumbro haver o necessário interesse público na proposta, razão pela qual concluo que merece ser aprovada nessa comissão. Ante o anexo exposto, no âmbito desse colegiado, conduzo o voto pela aprovação da lei número 03, do projeto de lei 0325.8 de 2019, com a emenda substitutiva global de folhas 59/62, conforme foi precedentemente admitido e aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça, Trabalho, Administração e Serviço Público. Sala das Comissões, relatora deputada Ada Faraco de Luca. Em discussão, o parecer da deputada Ada de Luca, o PL 0325.8. Não havendo quem queira discutir. Em apreciação, os que aprovam permaneçam como estão. Resta aprovado o relatório da deputada Ada e a palavra segue com Vossa Excelência. Sim, ao parecer ao projeto de lei 0285.6 de 2020, dispõe sobre a denominação da Delegacia de Polícia Civil. Autor, deputado Fernando Clemen, relatora, deputada Ada de Luca. Vamos direto ao... Trata-se de um projeto de lei de iniciativa do deputado Fernando, na qual dispõe sobre a denominação de Delegacia de Polícia Civil, homenageando policial civil falecido, que tenha sido reconhecido pelos seus atos, né, e seus serviços.
a Comissão de Constituição e Justiça exaurou o parecer favorável ao supracitado projeto de lei. Em sequência, coube a essa deputada relatar o projeto de lei no âmbito da Comissão de Segurança Pública. E o voto é o seguinte: inicialmente, anoto que, por força do dispositivo do artigo 144, inciso 3º, e 2009, inciso 3º, do regimento interno dessa Casa Legislativa, cumpre a esta Comissão de Segurança Pública analisar as proposições restritamente sob o prisma do interesse público, quanto ao campo temático ou áreas de atividades aludidos no artigo 74 do mesmo Estatuto Regimental. Da análise que se compete de forma regimental, vislumbro que o projeto de lei 0285.6 de 2020, o qual pretende a denominação de delegacias de Polícia Civil, homenageando policiais falecidos, né, de ilibada conduta e relevantes serviços prestados à sociedade catarinense. Apresenta a necessidade de interesse público, razão pela qual concluo que merece ser aprovado também nesta comissão. Ante o exposto, no âmbito desse colegiado, conduzo o voto pela aprovação do projeto de lei 0285.6 de 2020, sala das comissões, relatora deputada Ada Delô. Em discussão, o voto da deputada Ada. Não havendo quem queira discutir, em apreciação, os que concordam permaneçam como estão. Segue, então, aprovada a matéria. Eu quero aqui agora já, na presença dele, saudar e desejar boas-vindas a esta comissão ao nosso querido amigo, deputado Renato Pique. Seja bem-vindo, querido. Ele que substitui o deputado Maurício Scudillac. Da mesma forma, o deputado Fabiano já se encontra conosco. Aqui na sala de audiências, o deputado Bruno Souza e o deputado Milton Obos, meu amigo, a quem eu transmito a palavra para fazer a relatoria das matérias que estão sob a sua guarda. Obrigado, presidente. Cumprimentar a senhora, cumprimentar todos os integrantes da comissão, todos que nos acompanham. Eu tenho parecer, senhora presidente, a proposta de emenda da Constituição do Estado, número 3.1/2020, que altera a Constituição do Estado para instituir a Polícia Penal no Estado de Santa Catarina, de autoria do governo do Estado. Essa proposta passou também pela reunião de líderes para que ela fosse aprovada e que visa adequar o Estado de Santa Catarina com simetria ao que acontece no governo federal e demais estados brasileiros, com a emenda constitucional 104, de 4 de dezembro de 2019, que criou as polícias penais na federação, nos estados e no Distrito Federal. Então, basicamente é isso. E o nosso voto é pela aprovação, senhora presidente. Está em discussão o voto do eminente relator. Não havendo quem queira discutir, segue em apreciação. Os que concordam permaneçam como estão. A matéria se encontra, então, aprovada. Eu trago também para relator... Pois não, deputado Renato Pique. Deputada, eu gostaria de pedir vista no projeto da PEC, a pedido também do deputado Maurício, para que seja analisado esse projeto em gabinete. Então, querido, a gente acabou de apreciar. Ela foi para discussão em apreciação, para que seja concedida vista depois da matéria aprovada. Nós não temos mais condição, infelizmente. Só Milton, gostaria de esclarecer esclarecendo ao deputado Renato Pique, essa PEC ela passou pelo colegiado de líderes, né, e é uma adequação, né, à Constituição Federal, que criou a Polícia Penal no âmbito federal, dos estados e de município. Então, nós estamos no texto original simplesmente fazendo a adequação, sem qualquer emenda a maior, com o compromisso do governo enviar para essa casa, no início da próxima legislatura,
toda a lei complementar que vai reger essa Polícia Penal. Então, aqui não tem nada para ser discutido, na verdade. É só a criação da Polícia Penal, sem nenhum encargo, sem nenhum... basicamente, só ajustando a Constituição do Estado à Constituição Federal, e por isso que foi feito o acordo de líderes, deputado Renato, e quando é feito o acordo de líderes para ser votado no final da legislatura, a gente cumpre. Então, esse processo não pode ter vistas, nesse caso, porque foi um processo combinado no acordo de líderes. A nossa presidente Paulinha, e eu quero da nossa presidente Paulinha, então, está definido. Então, eu retiro o pedido de vistas. Obrigado. E seguimos vai pela ter aprovação. O espaço, então, Renato, obrigado, deputado. Deputado Renato, vai ter o espaço para discussão justamente na hora do projeto de lei complementar, que vai tratar, então, das peculiaridades dessa Polícia Penal. Então, ali vai ser a hora do debate, a hora que nós todos, e inclusive o deputado Maurício, vai poder dar a sua grande contribuição pelo conhecimento como policial que é. Para contribuir, inclusive, deputado Renato, para ali transmitir essa informação e pedir, inclusive, que o senhor leve ao nosso querido Maurício. Nós aqui todos sabemos o quanto o deputado Maurício contribui com essas pautas no que concerne a direitos das categorias da segurança pública, uma matéria que ele tem interesse, mas de fato foi isso. Houve uma reunião de todos os líderes agora, houve o consenso de que nós aprovaríamos essa matéria assim da maneira como ela se apresenta, e em fevereiro, na regulamentação que o governo se comprometeu a nos enviar, nós aprofundaríamos direitos, momento em que o deputado Maurício vai poder seguramente trazer as suas contribuições, só para deixar bem aclarado para ti, tá? Obrigado, senhora presidente, obrigado, deputado Milton. Faço novamente a retirada do pedido de vistas. Obrigada, muito obrigada pela sensibilidade de Vossa Excelência. Eu trago para Vossas Excelências também a relatoria do projeto de lei 493 de 2019, de autoria da nossa querida Marlene Fengler, nossa deputada. É uma matéria que consolida as leis que dispõem sobre políticas públicas de enfrentamento à violência contra as mulheres. Projeto muito bem pensado, na verdade, ela reuniu tudo que nós tínhamos de conceito, de entendimento nesse quesito em uma única matéria, e ela foi aprovada nas comissões subsequentes. Por isso que o nosso parecer aqui é pela aprovação. Coloco em discussão, então, não havendo quem queira discutir, resta aprovada a matéria. Extra pauta, se Vossas Excelências me permitem, eu tenho também aqui um projeto de lei de autoria do deputado Coronel Mocelin, que altera a Lei Complementar 302, de 28 de outubro de 2005, que, na verdade, regula o processo de seleção para ingresso de voluntários ao serviço auxiliar temporário da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, para aproveitar, na verdade, a classificação obtida pelo candidato no Enem, já que nós estamos em um momento que não dá para a gente fazer provas presenciais. É um projeto também muito bem-vindo, passou em todas as comissões e a gente apresenta o relatório favorável. Não havendo quem queira discutir, então, seguimos para apreciação. Os que aprovam, permaneçam como estão. Aprovada a matéria. Mais algum colega tem algo extra pauta para trazer? Eu tenho, senhora presidente. Palavra de Vossa Excelência. Senhora presidente, também tenho 2 projetos. Ótimo. Então, a gente segue em primeira ordem com o deputado Milton e em seguida com o deputado Valdir Cobalcini. Pode ser assim? Eu tenho. Deputado Fabiano também? Tem matéria extra pauta? 2. Tá, então Vossa Excelência é o terceiro a falar. Eu tenho parecer aos projetos de lei 432.0/2019, de autoria do Coronel Mocelin, que dispõe sobre a participação e representação da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Santa Catarina no Conselho Nacional dos Comandantes Gerais. E o 525, da mesma forma, para o comandante da Polícia Civil participar desse conselho, de autoria do deputado Maurício Kudilac e do Coronel Mocelin. Esse projeto, o objetivo principal é reconhecer o interesse público e institucional na participação e representação da Polícia Civil e, no caso do 432, que é o mesmo texto, da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros,
no Conselho Nacional dos Chefes de Polícia. É um colegiado que troca ideias e informações, que não tem fins lucrativos e não tem... tem, inclusive, um subsídio que é pago pelos comandantes para participar desse conselho, e a justificativa é que o Conselho é uma entidade sem fins lucrativos de caráter permanente que participa da formulação, acompanhamento e avaliação das políticas e diretrizes nacionais relacionadas com a segurança pública. A matéria teve seu interesse público endossado na resposta de diligenciamento remetido à Secretaria de Estado de Segurança Pública. Na sequência, o projeto restou aprovado por unanimidade na Comissão de Justiça, bem como na Comissão de Trabalho. Embora eu tenha dito para os autores que, na minha opinião pessoal, não precisaria dessas leis, como fala o deputado Bruno, às vezes a gente faz leis aqui que têm um alcance muito restrito e talvez até desnecessários, mas no entendimento deles, que representam os profissionais da área de segurança pública, isso seria importante, e nesse sentido, como não traz nenhum outro tipo de compromisso aqui, o nosso voto foi pela aprovação dos dois PLs, que o voto é o mesmo, então por isso eu estou relatando em conjunto PL 432 e 525. Está em discussão os relatórios apresentados pelo deputado Milton. Projeto que não havendo quem queira discutir, eu disse para eles. Está em apreciação. Os que aprovam permaneçam como estão. Então, estão aprovados aqui os pareceres ao PL 0525.3/2019 e 0432.0/2019, ambos de autoria do deputado Coronel Mocelin, e um outro de autoria do deputado Maurício Scudilhac e Coronel Mocelin conjuntamente. Mais alguma matéria, deputado Milton? Não, muito obrigado, presidente. A palavra agora, Valdir Cobalcini. Vossa Excelência pode relatar os seus projetos, querido. Tudo bem, presidente? Deputada Paulinha, deputada Ada, deputado Renato Pique, deputado Fabiano, deputado Milton. Tenho aqui dois projetos de lei. O primeiro deles, 108.1 de 2020, de autoria do deputado delegado Ulisses Gabriel, cuja ementa altera a Lei 16.383 de 2014 para fins de assegurar a custódia especial nos casos de recuperação veicular oriundo de roubo, furto ou apropriação indébita. Eu vou fazer a leitura de parte da justificativa que acredito possa explicitar, né, bem qual é o objetivo do projeto. Na justificativa da matéria, informa que é comum o Estado atribuir ao cidadão o ônus das despesas relativas ao serviço de remoção e estadia de veículos prestados por concessão, nos casos de recuperação veicular decorrente de roubo, furto ou apropriação indébita, defendendo, todavia, que, ao ser recuperado o bem extraído indevidamente do cidadão, incumbe ao Estado o dever legal da restituição e do zelo do patrimônio por período adequado, até que seja restituído ao proprietário ou até que se tomem medidas legais cabíveis para descarte, leilão ou qualquer outra custódia. Eu vou ler ainda rapidamente, até porque ele foi objeto de diligência, por exemplo, o que a secretaria, a Polícia Civil, na devolução da diligência, entre aspas, abre aspas, a proposta objetiva, em suma, impedir que o cidadão que foi ilegalmente desapossado do seu veículo seja obrigado a arcar com as despesas de estadia para manter o seu bem, fecha aspas. Já o DETRAN manifestou-se também favorável à aprovação do projeto de lei. Desta forma, o meu voto é pela aprovação do projeto.
Está em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, em apreciação o relatório do deputado Valdir Cobalcini. Os que aprovam permaneçam como estão. A matéria resta, então, aprovada. Vossa Excelência tem mais algum projeto, querido? Tenho mais um, presidente. É o projeto de lei 228.8 de 2019, autoria do deputado Felipe Estevão, dispõe sobre a proibição de impermeabilização de bens móveis em ambiente doméstico mediante uso de solventes inflamáveis no estado de Santa Catarina. Esse projeto ele já tramitou na Comissão de Justiça, onde foi aprovado, e também na Comissão de Economia, igualmente aprovado. Também farei uma leitura breve de uma parte da justificativa desse projeto. A motivação da norma veio de um acidente ocorrido em Curitiba, no ano de 2019, onde a empresa, ao fazer a impermeabilização de um sofá num apartamento com produto inflamável, causou a explosão e morte de uma criança. Nesta comissão, cabe a análise do mérito com relação à segurança. Entendo que o projeto de lei visa normatizar uma questão relevante, proibindo empresas que queiram comercializar impermeabilização de bens móveis na residência do consumidor, de utilizar produtos que possam causar prejuízo ou até morte do contratante e seus familiares. Desta forma, querida presidente Paulinha, meu voto também é pela aprovação, seguindo o mesmo entendimento das comissões por onde esse projeto já tramitou. Está em discussão o voto do eminente relator? Eu. Pois não, deputado Bruno. Eu, se não me engano, relatei esse projeto na Comissão de Economia. Vou deixar meu voto contrário aqui, porque, ao parecer, porque realmente não me... Já existe normas técnicas, já existe todas as normas dos bombeiros também. Isso não me parece matéria, com todo respeito, mas não me parece matéria de lei isso. Isso me lembra uma deputada carioca que estava andando de patinete, caiu, se machucou e aí fez uma lei para proibir patinete. Gente, já existem normas para isso, já existem acidentes. Infelizmente aconteceu um acidente, mas disso não deve resultar em mais leis, deve se aprofundar na fiscalização das normas já existentes, né? Então eu deixo meu voto contrário. Mais alguém deseja discutir? Eu. Deputado Milton. Eu vou acompanhar o voto contrário do deputado Bruno, porque realmente isso é uma matéria que nós não vamos conseguir regular por lei, ainda mais uma lei estadual. O Estado de Santa Catarina ele é um integrante da Federação Brasileira e para todas essas questões existem normas técnicas vigentes a nível nacional. Então nós não podemos nos declarar uma ilha e tentar, através de uma lei que ela, a princípio, pode ter a boa intenção, mas ela é inócua, ela é inaplicável. Você não tem como fazer esse tipo de fiscalização, de controle, porque é algo muito técnico. Existem produtos hoje que nenhum de nós consegue identificar se ele é inflamável, se não, ainda mais essa parte química de impermeabilizações. Só para ter uma ideia, a gente tem uma experiência própria. A gente usava até o ano passado, deputado Bruno, um gás para expansão de espuma dos cilindros de bicicleta, produzido no Brasil, o único gás produzido no Brasil. O Brasil continua produzindo só esse gás, mas o mundo mudou, que não pode mais usar esse gás, porque esse gás ele é um daqueles que afeta a camada de ozônio. Então, nós como responsáveis, sem precisar de uma lei, nós paramos de usar esse gás. Hoje importamos um gás que vem em bombonas muito grandes, pressurizadas dos Estados Unidos, com um custo 5 vezes maior, mas para cumprir um princípio da lei de mercado.
que a lei de mercado, o meu cliente que preserva a natureza, o meio ambiente, não me compra um produto se não tiver isso. Então, essas coisas são reguladas pela lei de mercado e pelas normas técnicas inerentes a cada tipo de atividade. Por isso que eu acho que esse é mais um tipo de lei que não nos leva a lugar nenhum, embora ela tenha boa intenção e até um precedente de um acidente que aconteceu. Se me permite, presidente. Pois não, a discussão está livre ainda. Eu lembro, agora estou lembrando do relatório, inclusive no projeto de lei, eu não estou com ele em mãos aqui, mas se o deputado estiver lá, eu lembro que eu questionei muito porque não há nem a atribuição de quem irá fiscalizar, então não há quem vai fiscalizar, não há qual é a secretaria, não tem como. Então, na minha singela opinião, é mais um projeto que vai realmente se tornar inócuo, porque não ficou, como disse o deputado, nós não iremos fiscalizar, tanto que o projeto já admite isso ao não atribuir uma competência a ninguém. Mais alguém gostaria de discutir a matéria? Bom, eu quero aqui também me colocar na concordância com o deputado Milton Obos e com o deputado Bruno Souza. Está em apreciação, então, o relatório do deputado Valdir Cobalcini. Os que aprovam... Na verdade, não posso votar, né? Porque se eu votar, vai empatar. Então, eu retiro meu voto. E... É verdade, só em caso de desempate. Agora que eu vi que a gente tem um quórum prejudicado. Então, se votam o Fabiano e o deputado Renato Pique com o Valdir Cobalcini, por 3-2, resta aprovado o relatório do deputado Valdir Cobalcini. Deputado Renato. Senhor presidente. Pois não? Presidente. Não. Eu observei aqui os votos dados na Comissão de Justiça, que Vossa Excelência faz parte, o deputado Fabiano faz parte, o deputado Milton faz parte, 3 da Comissão de Segurança Pública, e também observei os votos dados na Comissão de Economia, onde o deputado Vampiro, que também integra a Comissão de Justiça, também deu parecer favorável. E, claro, também vi, sim, o voto do deputado Bruno Souza, o único deputado contrário. Como eu recebi esse projeto, ontem, eu confesso que não houve um tempo, digamos, que talvez fosse necessário para fazer um estudo, para buscar, enfim, as diligências, né, desse projeto, me ative, né, aos votos dos colegas. Por isso que o meu voto ele foi pela aprovação, apenas para justificar, mesmo sabendo de que aqui, sim, é a comissão de mérito, e que talvez lá no início não tenha sido analisado o mérito, talvez, quem sabe, apenas na Comissão de Economia. Sim. Dada a explicação. Sim. Se Vossa Excelência me permite, inclusive, eu queria fazer essa ponderação. Eu lembro desse projeto de lei perfeitamente, lembro que ainda comentei com a minha assessoria na época, olha, eu não vou embarrear o projeto agora, porque ele é constitucional, né? Ele está no seu direito de legislador de produzir a matéria, mas eu realmente, na questão de mérito, não tenho como acompanhar. Quer dizer, eu não tenho nada para fazer, né? Porque estou presidindo a comissão hoje, mas, enfim, só para justificar Vossa Excelência e explicar por questão de coerência, assim, o nosso voto, que eu imagino deve ter sido o mesmo do deputado Milton na época, né? Mas, enfim, a matéria foi sacramentada já favorável e segue. Tudo certo. Vossa Excelência tem mais alguma matéria, deputado Valdir Cobalcini? Não, querido? Então, agora a palavra segue com o deputado Fabiano da Luz. Vossa Excelência tem matérias extra-pauta, deputado Fabiano? Nós não estamos ouvindo. Embora o seu microfone já tenha ligado, não conseguimos lhe ouvir. Não ouvimos ainda. O seu som deve estar com algum problema. Se Vossa Excelência quiser se juntar a nós, nós lhe aguardamos aqui rapidamente. Pode ser? Ele está vindo, né?
Enquanto o deputado Fabiano da Luz chega, eu consulto se mais algum colega tem matérias extra-pauta para apresentar. Não? Então, vamos aguardá-lo descer as escadas, gente. Chegou o nosso querido deputado Fabiano da Luz. Agora sim, a sala ficou mais agradável. Né? Cada sessão online eu tenho que Deputada chamar a área Paulinha, técnica tudo lá para bem? corrigir alguma coisa, né? É brincadeira. Mas boa tarde a todos. Eu tenho aqui 2 projetos de lei. O primeiro deles é um projeto com tramitação conjunta de 2 projetos. É o 216.4/2019 e o 330.5/2019. O projeto acrescenta um inciso ao parágrafo 3º do artigo 2º da Lei 6.463, de 1984, que institui condecorações e títulos honoríficos na Polícia Militar do Estado de Santa Catarina, cria o Conselho de Mérito da Polícia Militar e dá outras providências de autoria do Sargento Lima, e o outro dispõe sobre as condecorações e o título honorífico a serem outorgados pela Polícia Militar de Santa Catarina e estabelece outras providências de autoria do governador do Estado, né? O governo do Estado de Santa Catarina. E o voto é pela aprovação dos projetos na forma da redação do PL 330.5, observada a subemenda modificativa aprovada em voto vista do deputado João Amin na Comissão de Constituição e Justiça. Gente, está em discussão, então, o relatório e voto aos projetos de lei 0216.4 e 330.5, com tramitação conjunta de autorias do Sargento Lima e governador do Estado. Tem discussão? Não havendo quem queira discutir, em apreciação, resta, então, aprovado, porque todos permaneceram como estavam, os relatórios aqui apresentados pelo deputado Fabiano da Luz. E o outro é o projeto de lei 282.3/2020, que institui o Dia Estadual do Bombeiro Militar Veterano, de autoria do governador do Estado, a ser comemorado anualmente no dia 18 de maio. E também o parecer é pela aprovação do projeto. Em discussão, o voto do eminente relator. Não havendo quem queira discutir. Nunca funciona. Em apreciação, os que aprovam permaneçam como estão. Resta aprovada a matéria e, sem nenhum outro conteúdo, encerramos a nossa última reunião da Comissão de Segurança, a quem a gente homenageia na ausência o deputado Maurício, que é o nosso presidente e que deixou o seu mandato por algum tempo para a gestão do deputado Pique, que está fazendo uma passagem exemplar aqui na nossa casa, né? Gente, um beijo para todos e todas. Até mais. Obrigado. Tchau, tchau.